Olá, bom dia a todos que estão nos assistindo. E eu quero dividir com vocês um tema que eu reputo de enorme importância para ser aplicado no dia a dia de seus países e organizações. Mas antes disso, eu gostaria de passar rapidamente alguns slides para aqueles que não nos conhecem, para saber quem é a Proteste no Brasil. Eu sou a Maria Inês Dolce, a coordenadora institucional da Proteste no Brasil. E nós temos um trabalho bastante intenso aqui no Brasil, como Associação de Defesa do Consumidor. Ela é hoje a maior associação de consumidores da América Latina. Nós temos mais de 250 mil associados e esse ano, em julho, já vamos completar 16 anos de associação. Então, nós temos aqui no Brasil associados em todos os estados. E hoje nós já realizamos mais de 600 testes, estudos financeiros, e a nossa visão é ser a referência na defesa do consumidor. Nós temos uma missão muito grande, uma missão muito importante, que é promover a defesa dos consumidores, cidadãos, por meio de mobilizações para aperfeiçoar a legislação de consumo, ajuizando ações civis públicas, ações coletivas e contribuir para a melhoria das relações de consumo e prover a melhor decisão de compra para o nosso associado por meio dos nossos testes, que são comparativos, estudos, nós temos valores a ser seguidos, né, que é a proximidade, que é a excelência, que é a independência. Nós temos também, além de diversos meios de comunicação, os resultados de testes, né? Os nossos testes também são publicados em nossas revistas. Então, nós temos uma maneira, uma forma de mostrar objetivamente aos brasileiros, aos consumidores, a qualidade dos produtos que eles vêm consumindo. E nesse aspecto, a Proteste acaba de ajudar o consumidor a fazer a melhor escolha ao adquirir os seus produtos e os seus serviços. São muitas as ações da Proteste, eu rapidamente vou falar. Ela tem sido interlocutora constante nos órgãos de defesa do consumidor, na regulação de serviços públicos como telefonia, energia elétrica, planos de saúde e muitos outros, e também do sistema financeiro, dos bancos, né? E bem como dos poderes executivo, legislativo, na esfera federal, estadual e também municipal. E nós temos uma colaboração, uma parceria com a Consumers International e também com a International Consumer Research and Testing. Além disso, a Proteste também ela dá orientação para os associados da Proteste e também ela faz mediação, né? Nós chamamos de mediação aqui no Brasil, ou seja, ela media acordos dos associados com os fornecedores no que diz respeito a problemas de consumo. Além disso, representa o consumidor brasileiro em diversas instâncias. Então, nós participamos de câmaras técnicas para poder aperfeiçoar produtos, serviços. Nós temos o que nós chamamos aqui no Brasil de consultas públicas. Nós temos também, além das consultas públicas, conselhos, eventos, debates, seminários, do qual a Proteste participa. Nós tivemos muitas vitórias, né? Eu simplesmente selecionei alguns que eu reputo importantes, que a Proteste obteve notoriedade a partir de um movimento grande para que nós pudéssemos ter melhorias nos nossos veículos. Eles eram inseguros, eles não tinham airbag, eles não tinham freios ABS. A Proteste fez uma grande mobilização nesse sentido para que os nossos carros fossem mais seguros. E hoje a Proteste participa do que nós chamamos de Latin NCAP, é uma associação que fica em Montevidéu e que faz testes de veículos para ver quais fabricantes estão melhorando as suas estrelas.
E a Proteste também possui, em termos de serviço, uma plataforma de reclamações de problemas, faz um ranking das empresas mais reclamadas dentro da Proteste, e também nós temos um comparador com base no preço e qualidade dos produtos, dos serviços, que são analisados de acordo com os inúmeros testes que a Proteste faz. Temos também selecionado bandeiras de luta, né? Então, nós temos aqui energia elétrica, nós temos telecomunicações, nós temos crédito ao consumidor, alimentos, nós temos também saúde, né? Planos de saúde, e realizamos diversas ações com base nelas, porque é por meio dessas bandeiras de luta que nós podemos, então, promover campanhas, petições online que mobilizam milhares de engajados. Nós já pudemos, inclusive, estar falando com todos vocês a respeito no ano passado, numa aula que nós demos. Agora, hoje aqui, a minha missão, vamos dizer assim, é mostrar um pouco como que nós vamos identificar, como que nós identificamos as práticas comerciais que nós chamamos aqui no Brasil de abusivas. Portanto, essas práticas abusivas, elas atentam contra a dignidade da pessoa humana, e isso também vai contra, por exemplo, a igualdade de origem, a igualdade de raça, cor, idade, intimidade, né, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas. E também vamos ver que faz parte dessas práticas também o que atenta contra os direitos humanos. Então, nós podemos dizer que as práticas abusivas, elas atentam contra todos esses princípios, e a primeira coisa que eu diria, por exemplo, é que essa prática abusiva, em sentido mais amplo, ela é acarreada, vamos dizer assim, de uma certa imoralidade, né? O que significa dizer que o fornecedor, quando ele trata abusivamente o consumidor, ele acaba fazendo de forma a deixá-lo de lado por meio de uma discriminação, a abusar da sua inocência. Ele se utiliza daquele poder econômico que ele tem, vamos dizer assim, para empurrar certos produtos, serviços ao consumidor. Ou seja, a prática abusiva, ela é imoral e ela é contra a ética, né? Em tudo aquilo que for visto como imoral ou que não tenha ética, que nós chamamos de aético, ele pode ser considerado como uma prática abusiva e que não necessariamente está prevista na nossa legislação, no Código de Defesa do Consumidor. Então, o que significa, por exemplo, imoral? Né? Vocês podem estar me perguntando. Então, é aquilo que vai contra os costumes, eles são imorais. Para o consumidor, ele se mostra muito enfraquecido diante da relação com o fornecedor, ele pode causar danos. E para o fornecedor, se pode ver claramente que a vontade dele, ele tem uma certa superioridade e vontade. Em termos práticos, ele reduz o direito de escolha do consumidor e também ele agrava o desequilíbrio, né, entre o consumidor e o fornecedor. Então, nós temos aqui, por exemplo, a responsabilidade social dos agentes de mercado. E nesse caso, o Código de Defesa do Consumidor aqui no Brasil, ele trouxe um enfoque bastante interessante para essa questão, que agora passa a ser de ordem pública, ou seja, fica muito claro que as relações que antes eram privadas, né, sejam protetoras também das comunidades de pessoas, de grupo de pessoas que podem ser determináveis ou mesmo indetermináveis e que estão expostas a essas práticas comerciais abusivas, lesam, ameaçam essas pessoas, esses grupos, por meio dessas práticas comerciais. Como que nós podemos identificar? Nós temos aqui procedimentos, nós temos mecanismos, nós temos métodos e técnicas para poder verificar de que forma que isso acontece e como que o consumidor, ele, em tese, pode ser prejudicado.
Então, nós já podemos dizer que a prática abusiva ela é gênero, que tem diversas espécies, né? Então, por exemplo, a prática abusiva, em sentido mais amplo, é uma conduta, como eu estava falando, que ela é imoral, ela é a ética do fornecedor perante o nosso consumidor. E aí eu pergunto, né? Será que não existe prática abusiva entre os próprios fornecedores? Ou a prática abusiva ela se dá entre fornecedor e consumidor? Não sei se vocês já pensaram isso, mas vamos tentar explicar melhor, né? Vamos dizer que vai depender de sob qual ângulo estamos analisando essa questão, sob qual ponto de vista nós estamos falando. Então, se estivermos olhando sob o ponto de vista do nosso Código de Defesa do Consumidor, que é de ordem pública, só existe prática abusiva feita pelo fornecedor contra o consumidor, e não contra o fornecedor e fornecedor, tá? Porque a relação de consumo do nosso Código de Defesa do Consumidor é fornecedor, consumidor e todos, evidentemente, fazem parte da cadeia produtiva, que estão ali oferecendo produtos, serviços para o consumidor. Então, se nós estivermos olhando sob o ponto de vista de uma lei de propriedade industrial, por exemplo, a prática abusiva ela pode ocorrer entre fornecedor e fornecedor, tá? Mas aí não está no Código de Defesa do Consumidor. Existe uma norma própria para isso, né? E um nome que aqui no Brasil nós chamamos de concorrência desleal. Então, vamos ver como é que eles se manifestam, então, né? Se manifestam de várias formas. E eu começaria classificando alguns critérios. Vamos pensar em 2 critérios para a gente poder identificar quais são essas práticas que nós estamos chamando de abusivas, desleais. Então, vamos dizer, um critério é quando ao momento em que se manifestam as práticas abusivas no processo econômico e o outro é no jurídico contratual. Então, pelo primeiro critério, que é o critério desse processo econômico, quanto ao momento em que se manifestam no processo, ele se dá de 2 formas, pela prática abusiva e pela prática comercial abusiva. Então, uma é prática produtiva abusiva e a outra é prática comercial abusiva, que nós vamos ver adiante, né? Então, muito bem. Quando trabalhamos com uma prática produtiva abusiva, nós podemos perguntar: em que momento a prática está se manifestando? Como que ela acontece? E eu diria, no momento em que o produto ele é fabricado, no momento em que o produto ele é produzido. Então, nesse sentido, o produto ele é fabricado com desrespeito às normas técnicas que existem impostas pelo Estado, pelos órgãos reguladores, ele traz ali um desrespeito aos padrões de produção que são fixados. Ele está fora, então, desse padrão que deveria seguir. Nesse caso, a prática produtiva abusiva, ela se manifesta ali, no momento em que o produto ele é gerado. E o fornecedor ele está gerando um produto em desacordo com os padrões, vamos dizer, de construção, de fabricação do produto dele, até do serviço, em desrespeito àquilo que os órgãos estabelecem, em relação àquilo que o produto deveria ter como norma para seguir. Então, essa prática abusiva produtiva, ela se manifesta ali no momento da fabricação. O produto, eu vou dar até um exemplo, o produto ele é colocado no mercado, ele não é, vamos dizer, colocado no mercado. Vocês devem estar pensando, e aí, como é que faz? Então, aparentemente, não poderia ser configurado uma prática abusiva. Ele não está no mercado, mas ele já foi fabricado fora dos padrões técnicos, fora do momento ali da produção, mas só percebemos depois que a prática abusiva se deu no momento da geração do produto. Então, nós temos que perguntar, e aí, o defeito nesse caso, ele acontece, ele decorre da comercialização ou da fabricação do produto? Até para que nós, como associação de consumidores, possamos identificar, possamos denunciar e também entender um pouco como é que ele processa.
Aí eu fico pensando, decorre de publicidade abusiva, enganosa, em que não se diz exatamente aquilo que o produto faz, por exemplo. E nós temos exemplos na Proteste de ter testado já vários produtos que dizem que contém alguma, vamos dizer, que segue normas e não segue. Dá uma informação na rotulagem, quando é feito o teste, não é exatamente o que está ali. E isso prejudica o consumidor, né? E aí eu vou dar um exemplo bastante fácil para vocês entenderem, né? Como é que acontece. Por exemplo, será que um veneno de rato não mata rato? Né? Rato é aquele bichinho, vocês sabem, né? Ou um remédio para gripe, que no momento em que ele é vendido, o comerciante, ele diz que aquele remédio é para curar outro tipo de doença, e não de gripe. Então, nesse caso, o problema não está na fabricação, mas na comercialização. Então, se for o caso, a prática abusiva é comercial e não no processo de produção, no processo produtivo. Então, essa é a segunda hipótese de prática comercial que a gente já tem. E agora é identificar em qual outro momento se manifesta a prática abusiva. E eu diria, no momento em que se comercializa. É ali que nós temos que olhar, é ali que nós temos que estar acompanhando os produtos no mercado. Então, o comerciante, o fornecedor, ele não pode colocar no mercado, e é considerado uma prática abusiva aqui no Brasil, qualquer produto, serviço que esteja em desacordo, então, com essas normas, que esteja em desacordo, por exemplo, com normas de órgãos oficiais ou específicas para aquele tipo de produto. Mas o momento em que se manifesta no processo mercadológico é só um critério de classificação, tá? E então, nós estamos assim tentando demonstrar como é que se manifesta, como é que nós podemos estar identificando, e também existe uma outra possibilidade, que é essa jurídico-contratual. Né? Porque existe essa possibilidade no momento em que as partes estão cumprindo suas obrigações, estão fazendo seus contratos, no pós-contrato, depois de estabelecido o próprio contrato, e também ele pode se manifestar na fase contratual, pré e pós-contratual. Então, vejam bem, nós não estamos falando, não estamos mais falando do momento da manifestação. Quando nós falamos, nós trabalhamos com práticas abusivas contratuais, por exemplo, e abusivas, que ocorrem no interior, por exemplo, de um contrato, no momento em que ele está sendo elaborado, se aperfeiçoando, quando está sendo confeccionado aquele contrato. Então, aqui nós estamos falando no momento em que as partes elas estão cumprindo as suas obrigações. Então, nesse momento, existe ali um vício, uma prática abusiva. Uma outra que vocês podem identificar é aquela que acontece depois do contrato. O contrato já está lá, já foi feito, já está estabelecido. Então, vamos lá, como é que nós vamos estar identificando? Se estamos trabalhando com prática abusiva, jurídico-contratual, nós estamos trabalhando com algumas, vamos dizer, subespécies, né? Então, a contratual é que se verifica no decorrer do contrato, por exemplo, né? Então, vou dar um exemplo, não sei se vocês têm esse tipo de problema aí. Vamos citar, por exemplo, um plano de previdência privada, né, que o consumidor ele paga e só vai terminar de pagar em 30 anos. Esse é um exemplo, por exemplo. Durante todo esse período, o contrato ele ainda está sendo aperfeiçoado. Por quê? O consumidor paga uma contribuição e paga um prêmio para a seguradora, para ele depois, quando precisar, poder ter a previdência privada dele. E só vai, então, que só vai pagar indenização para o consumidor daqui a muitos anos. Então, o consumidor paga antes e depois de muitos anos é que ele vai receber a indenização que ele contratou. Se ocorrer algum tipo de desvio da seguradora, ou seja, ela se compromete a pagar uma indenização,
Mas no decorrer do tempo, enquanto o contrato ainda está vigente, ele está vivo, vamos dizer assim, né? Ela decide baixar para 60% o que ela havia proposto como indenização, né? De forma unilateral, de forma bastante, vamos dizer, ela sozinha decidiu isso. Aqui, nesse caso, é uma prática abusiva. E no curso do contrato, né? Daí tem uma prática abusiva contratual, jurídico-contratual, porque está no interior, durante o contrato. Então, esse é um aspecto que pode ser olhado de abusividade que as nossas associações podem estar acompanhando, lendo os contratos que os consumidores fazem, identificando esse tipo de cláusula, ou esse tipo, às vezes não está no contrato, mas acontece, eles informam, eles mandam para a casa do consumidor, como já aconteceu muitas vezes, a redução da indenização. Então, isso é importante que seja feito, e essa prática, então, é uma prática que ela pode ser coibida, ela pode ser denunciada, por exemplo, né, por nossas associações. Então, aqui nós estamos vendo que a prática jurídico-contratual, ela pode acontecer, então, no pré-contrato e no pós-contrato. Tá? Um exemplo também de prática abusiva antes de fechar o contrato, vamos dizer, de serviço. Aqui no Brasil acontecia muito, até que veio o Código de Defesa do Consumidor e pôs fim a essa situação abusiva, mas mesmo assim alguns fornecedores ainda têm essa prática, né, que é um estacionamento, por exemplo. Você vai lá, você estaciona seu carro, a partir do momento que você entrega o carro ali para o fornecedor, para o estacionamento, ele automaticamente é responsável por qualquer tipo de dano que venha a causar no seu veículo. Então, é um exemplo de prática abusiva, um aviso, né? E aqui a gente via muito no Brasil, um aviso dizendo: esse estacionamento se isenta de responsabilidade por objetos deixados no interior do veículo. Então, aqui no Brasil, dizemos, é uma cláusula em branco, né? E qual que seria outro grande exemplo de prática abusiva jurídico-contratual antes de fechar o contrato? Alguém saberia me dizer aí de vocês? Vocês já pensaram? O que poderia ser? Eu diria, por exemplo, que pode ser uma publicidade, né? Pode ser uma publicidade, tanto enganosa quanto abusiva. Então, a publicidade, ela acontece antes de realizar o contrato e pode configurar uma prática abusiva, né? Ela vai integrar o contrato, mas ela só se dá antes de realizar o contrato. Então, nós podemos dizer que a publicidade, ela é um convite para o consumidor estar contratando, né? Mas vamos seguir adiante, vamos seguir que nós vamos ter muitos exemplos para vocês poderem ver e até para a gente poder ir dando exemplos, né, dentro dessas práticas comerciais que nós temos. Nós temos um artigo do Código de Defesa do Consumidor que tem inúmeras práticas abusivas, mas eu selecionei algumas delas até para exemplificar e poder tornar mais fácil para vocês, né? Que é a venda casada. Então, no que ela consiste? Ela consiste no seguinte: o consumidor, ele tem interesse em comprar um determinado produto que tem uma característica própria, né? Que sozinho é suficiente para satisfazer as suas necessidades. Ou seja, o consumidor quer comprar, vamos dar um exemplo de shampoo, de lavar o cabelo, né? Ótimo, ótimo. Ele vai lá, ele vai comprar, mas ele precisa só de um shampoo, né? Ele não precisa de mais nada. Então, o consumidor, para ele que vai comprar esse shampoo, ele está satisfeito, é o que ele queria, ele não quer mais nada. Mas o fornecedor, ele não vende o shampoo se o consumidor ele não comprar o condicionador, aquele que passa no cabelo depois de usar o shampoo. Nesse caso, é uma venda casada.
Por que é uma venda casada? Porque se o shampoo ele é vendido separadamente, né, condicionar a venda do shampoo à venda do condicionador separadamente, ou seja, ó, só vou te vender o shampoo se você levar o condicionador. Então, nesse caso, é uma venda casada. E nossas entidades têm que, por meio das denúncias dos nossos associados, ficar esperto, estar bastante atento com relação ao que está acontecendo aí fora. E como que nós vamos identificar? Nós vamos identificar a venda casada fazendo testes de serviços, de produtos, por meio das denúncias, por meio do serviço que nós temos de orientação para o consumidor. E agora a gente, então, consegue identificar isso. Agora, a grande indagação que nós temos que fazer é qual é o produto, né? Qual que é ele? Então, no caso do shampoo e do condicionador, trata-se de um produto coletivo, de uso coletivo. E no caso de um shampoo vendido isoladamente, ele é individual, né? Então, quem irá então dizer o que é? O fornecedor que disponibiliza o produto na fabricação, o que significa que o fabricante do produto ele fabricou um kit. Então, o produto ele é coletivo. Se o fabricante ele já vende a embalagem junta, shampoo e condicionador, a gente pode dizer que é uma venda coletiva, já veio da indústria, já veio lá do fornecedor. Agora, só a embalagem propriamente dita é que vai mostrar que aquele produto é coletivo. Então, é o fornecedor, fabricante, que determina a extensão do seu produto. Então, nós estamos falando do fornecedor que disponibiliza o produto no mercado. Então, shampoo, por exemplo, dentro de uma única embalagem, com a base, a publicidade, o shampoo e condicionador. Então, é um produto coletivo. E aí, o fabricante, ele disponibiliza só o shampoo e só o condicionador, né? Então, sem problema. Deu para vocês entenderem? Nós estamos dando exemplo aqui. Você vai comprar um shampoo, você quer só o shampoo. E aí eles te obrigam a comprar o condicionador para vender o shampoo. Ou então você já chega lá, no local onde você vai comprar o produto, o shampoo, e ele já vem junto. Ele já vem um condicionador e já vem um shampoo, tá? Então aí não é venda casada quando já vem junto. Agora, se o fornecedor, aí o local de venda, ele condiciona a venda de um produto para levar outro, tem que ser denunciado, né? Porque é uma prática abusiva, obrigando o consumidor a levar o que ele não quer. E eu vou dar mais um exemplo. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, que a Proteste teve bastante. A Proteste tinha feito um trabalho de títulos de capitalização. E nós percebemos que não há ganho nos títulos de capitalização, né? O consumidor ele era obrigado, na hora de abrir a conta, fazer um título que nós chamamos de capitalização. Ele pagava mensal e o banco, a instituição financeira, não abria a conta dele se não fizesse um título de capitalização, que é uma coisa que é muito difícil de ganhar dinheiro, o consumidor, vamos dizer assim, né? Então, isso sim, isso é uma prática abusiva, a Proteste denunciou, conseguimos fazer com que os bancos parassem de empurrar títulos de capitalização para o consumidor, e hoje o banco que obriga o consumidor, na hora de abrir a conta, fazer um título de capitalização, ele está praticando uma prática desleal, uma prática abusiva, e pelo Código de Defesa do Consumidor tem as regras de punição, tá? Então, vamos adiante, então. Então, isso tudo foi só a primeira proibição, vamos dizer assim, né, na venda casada. O produto ele é vendido só se estiver atrelado a outro. Então, nesse caso que eu citei, de estar sendo sendo vendido individual shampoo e de estar querendo abrir conta e ter que fazer um título de capitalização, é considerado uma prática abusiva, e as nossas associações podem e devem denunciar essa prática abusiva, né? E aí, pelo nosso Código de Defesa do Consumidor, existe uma tipificação também da venda casada como crime.
Então, nesse caso, subordinar a venda de um bem, a utilização de serviço, a aquisição de outro bem, ou o uso de determinado serviço, e se isso é identificado, tem uma pena de detenção de 2 a 5 anos ou multa. Por isso que é importante estar verificando e estar toda hora realmente observando se isso acontece. Um outro exemplo que eu trouxe para vocês o consumidor ele tem a recusa, né, do fornecedor quando ele quer, por exemplo, fazer uma contratação, ou ele quer comprar algum produto, ou ele quer utilizar serviços. Então, nesse caso, eu trouxe... Vou trazer um exemplo que eu acho que vocês vão entender bem. Uma pessoa vai comemorar um aniversário, por exemplo, num restaurante. Aí chega lá, acaba exagerando na bebida, bebeu demais, não consegue pegar o carro de volta, né, para ir para casa. E mesmo aqui no Brasil, nós temos punição para quem dirige alcoolizado. Então ele vai pegar um táxi, ele vai pedir por um táxi para levá-lo para casa. Só que a casa dele é perto. Do restaurante, do outro lado da avenida, é a casa dele. Mas ele poderia até atravessar sozinho, né? Mas é de noite, de madrugada, ele não consegue fazer isso, bebeu todas. Então ele chama o táxi e o taxista chega para ele e fala assim: ó, meu caro, eu não quero te dar, eu não vou te levar, porque a tua casa é lá do outro lado. E eu não vou levar você no meu táxi. Aí a pessoa não entende, o consumidor não entende. Por que não pode me levar se eu não estou em condição de dirigir? Né? Aí eu pergunto para vocês, o taxista ele pode negar? Não levar o consumidor para a casa dele? Né? Mesmo que ele não estivesse alcoolizado, porque é perto? O que vocês acham? Vocês acham que podem? Vocês acham que não? Pensa um pouco. Vocês acham que o taxista pode fazer isso com o consumidor? Eu diria, tem que levar, tem que levar. Mesmo que somente do outro lado da pista. Afinal, o taxista ele não pode recusar a demanda do consumidor se você colocou à disposição o serviço. O taxista está ali, você chamou, ele veio e ele não pode se recusar. Então, obviamente que isso é considerado uma prática abusiva. E o taxista ele tem que ser denunciado. Ele tem que ser denunciado para que ele não faça isso com outros consumidores. Ele está ali, né, com o serviço dele e não quer levar. Então, obviamente que isso é uma questão que o consumidor também tem que denunciar nas nossas associações para que a gente possa, então, tomar os cuidados devidos, aplicar as sanções previstas, obrigar, então, a mudar essa atitude, né? Agora, um outro exemplo também que eu trouxe é solicitação prévia do consumidor. O que quer dizer isso? Quer dizer que o consumidor não pediu nada, ele não pediu para receber um produto na casa dele, né? Então, o fornecedor, ele enviou. E aqui no Brasil aconteceu muito enviar cartão de crédito sem que o consumidor estivesse pedindo. Então, hoje, devido ao trabalho que foi feito pela Proteste, isso não acontece mais. E quando acontece, o consumidor pode denunciar aquela instituição que está mandando um cartão de crédito ou está mandando um produto sem que ele queira. E como que nós trabalhamos isso no passado? Nós trabalhamos da seguinte maneira: quando o consumidor recebia um produto na casa dele para testar, né, ele não tinha pedido, é considerado uma amostra grátis, ou seja, o consumidor não paga nada por isso, ele utiliza o produto e se ele não quiser comprar, ele não se sente obrigado a comprar nada, né? E a mesma coisa o cartão de crédito. Se foi mandado sem que o consumidor tivesse pedido, nós entendemos que não deveria ser cobrado, por exemplo, uma anuidade pela utilização do cartão, né? E aqui foi uma prática que aconteceu durante muitos anos. A Proteste denunciou essa prática abusiva dos cartões de crédito e começamos então a orientar os consumidores para que negociasse o não pagamento da anuidade, que utilizasse aquele cartão pelo prazo que eles estavam estipulando ali, 1 ano,
sem que pagasse a anuidade. Por quê? Mandou sem que ele solicitasse e ele tinha direito, então, a receber de graça esse serviço, né? Uma outra prática abusiva é explorar a fraqueza ou a ignorância do consumidor, né? O que acontece com isso? Vou dar um exemplo, por exemplo, né? Nós temos pessoas no Brasil idosas que hoje consomem serviços, produtos. Então, quando ele vai num banco, ele vai pedir um empréstimo. O atendente do banco acaba usando a fraqueza do consumidor, daquele idoso, para poder vender algum outro serviço, ou então para poder oferecer empréstimos que, na verdade, o consumidor não entende, não sabe o que está acontecendo, né? E isso nós pudemos ver muito aqui no Brasil. A Proteste denunciou o que nós chamamos de crédito fácil, né? Porque o consumidor, ele vai lá, ele está pedindo um empréstimo, ele está precisando de dinheiro, e o que acontece? Quando ele pede o dinheiro, ele tem que pedir para o gerente. O que os bancos fizeram? Começaram a colocar à disposição crédito muito fácil para o consumidor. Ele vai lá na máquina, 24 horas, ele pede o empréstimo dele, né? E ele não tem que olhar o gerente e pedir o empréstimo, já está pronto. Então, isso é explorar a fraqueza, a ignorância do consumidor em relação às condições contratuais também. A Proteste denunciou durante um bom período o crédito fácil que explorava a fraqueza do consumidor. Então, houve mudanças. A primeira tela que vinha quando você ia sacar o dinheiro era o empréstimo fácil. Então, isso já não acontece mais. Além disso, o consumidor tem direito de saber as condições em que ele está contratando aquele empréstimo. Isso é bastante importante para que ele decida se ele quer aquelas condições ou não. E a Proteste também trabalhou durante muitos anos, foram 7 anos, um trabalho muito grande em relação ao que nós chamamos de custo efetivo total, ou seja, o consumidor ele tem direito de saber o que ele está contratando, tem que estar ali estipulado o contrato dele do banco que ele está fazendo empréstimo, ou se ele está indo numa loja de departamento, ele está ali fazendo uma compra, parcelando, ele tem o direito de saber o quanto que ele vai pagar, né, por aquelas prestações todas, por aquele produto. Então, é obrigado a ter ali o custo final, ou seja, tudo que estiver envolvido naquela ação, vamos dizer assim, do consumidor. Os encargos, as taxas, a quantidade de prestações quanto ação. E durante 7 anos a Proteste batalhou para que nós tivéssemos o custo efetivo total, que dá uma base para o consumidor saber se as condições são favoráveis ou não. Então, não vão explorar a ignorância do consumidor na hora de vender o produto, na hora de parcelar, na hora dele financiar o seu carro, na hora dele financiar a sua televisão. Por quê? Com base nisso, ele vai poder saber qual é o custo final daquele empréstimo que ele está fazendo, daquela compra que ele está parcelando. Ele pode ir em outra loja, num outro estabelecimento e comparar e decidir qual que é a melhor forma dele estar contratando, dele estar financiando o seu veículo ou de estar contratando o seu empréstimo. E isso é bastante importante e nós entendemos que quem saiu ganhando foi o consumidor brasileiro, que hoje tem à disposição o custo efetivo total, né, que é um simulador que oferece para o consumidor todas as condições daquela contratação. Uma outra coisa também que é considerado prática abusiva é quando existe uma vantagem muito grande do fornecedor contra o consumidor. Então, ele exige do consumidor vantagem acima do que deveria ser. Então, nesse caso,
ele ofende princípios fundamentais, restringe direitos do consumidor, ele é oneroso para o consumidor pela própria natureza em que o consumidor ele está fazendo aquele tipo de contrato. Então, é considerado o fornecedor quando ganha em cima do consumidor por meio da publicidade. E quando eu falo ganha, não é em termos de dinheiro só, tá? Ele acaba passando para o consumidor uma situação onde ele, fornecedor, ele está acima da venda daquele produto e ele está fazendo com que o consumidor ele seja ameaçado ou no equilíbrio do contrato, ou então é muito oneroso para o consumidor. Contratos dos mais diversos que a Proteste já analisou, que identificamos uma vantagem manifestadamente excessiva, contratos bancários foram denunciados, a Proteste tem um trabalho imenso, grande, em cima disso, planos de saúde também, que nós pudemos debater e que nós pudemos, então, ao acompanhar, ao debater, a fazer manifestações, campanhas, denunciar junto às esferas federal, estadual, municipal, esses problemas, nós tivemos uma melhoria, né? Nós tivemos uma melhoria do fornecedor em relação a isso. Um outro exemplo também de cláusula de prática comercial abusiva é, por exemplo, você fazer um orçamento prévio, né? Você executa um serviço sem a prévia elaboração do orçamento. O consumidor ele vai contratar serviços de pintura, né, na casa dele, tem que ter um orçamento. Ele não pode contratar. Ele não pode, por exemplo, ter um serviço executado sem que ele concorde. Então, nesse caso, quando você oferece ali um orçamento com os valores, os gastos que o consumidor vai ter, ele tem que aceitar. E mesmo que diga ali no orçamento que ele é válido por 10 dias, é válido por 15, é válido por 20 dias, o consumidor ele tem que aceitar. E a partir daí, então, as partes vão poder estar fazendo a sua contratação, vão poder então, estar cobrando e participando ativamente dessa questão. Uma outra cláusula, uma prática abusiva, por exemplo, passar informação ruim do consumidor, né? Vamos dizer assim, o consumidor ele deixa de pagar, né? Ele não tem condições de estar pagando algumas das suas obrigações, às vezes ele deixa de pagar empréstimo, às vezes ele deixa de pagar algumas obrigações dele, mas nem por isso o nome dele pode ir para uma lista negra, sem que ele tome conhecimento antes, né? E a outra coisa também é o consumidor ele receber ligações em casa. Olha, você está devendo, entendeu? Você não sabe, na verdade, quem é que vai estar atendendo o telefone lá do outro lado. Aqui no Brasil nós tínhamos muito isso. O fornecedor ávido por receber o dinheiro que o consumidor não estava pagando, ligava para a residência das pessoas. Não importava quem estava do outro lado, deixava recado. Outra coisa também, mandava uma comunicação, uma carta para o consumidor, onde se via claramente que era uma carta de cobrança, expunha o consumidor. Às vezes até no trabalho do consumidor, as ligações aconteciam. Então, acabava fazendo com que o consumidor tivesse problemas. E também o nome dele para uma lista negra, né? Sem que ele tome, sem que ele tivesse conhecimento de que ele deixou de pagar, o nome dele estava indo para uma lista negra, sem que ele tivesse o direito de estar participando do pagamento. Então, isso também não pode acontecer. Outra coisa também que nós vimos lá atrás, naqueles slides do começo, é quando os produtos eles descumprem as normas de regulação. Então, vai colocar lá no mercado o produto que está em desacordo com as normas dos órgãos oficiais, e nesse caso, então, é uma prática abusiva. Nós temos na Proteste muitos exemplos de práticas abusivas. Por meio dos testes que nós temos feito, podemos identificar essa prática.
Então, quando nós percebemos que há risco, né, do consumidor, ele está comprando um produto que não está ali de acordo com as normas que deveriam, nós vamos então denunciar. Nós temos exemplo clássico de azeites, né, que foi um teste que a Proteste fez, que teve muita repercussão, né? Então, um dos itens ali estava em desacordo com a regulamentação. Então, nós tivemos que denunciar esse produto do fabricante, né, azeite de oliva, de determinados fabricantes que estavam colocando ali os seus produtos em desacordo com as normas oficiais. E estamos ainda trabalhando bastante esse assunto, junto ao próprio órgão regulador, para que as normas elas possam não só ser atendidas pelo fornecedor, mas que o órgão regulador também, que ele faça a sua parte. Porque a Proteste não é uma entidade fiscalizadora, a Proteste é uma entidade que faz testes, e, portanto, quem fiscaliza é o órgão regulador. É ele que tem que regulamentar, é ele que tem que aplicar multas, é o órgão regulador que, a pedido da Proteste, pode e deve retirar um produto do mercado quando ele estiver em desacordo. Há situações em que o produto não pode ficar no mercado, ele é altamente lesivo. Daí a importância de se saber se ele está de acordo com as normas expedidas pelos órgãos oficiais ou não, para que sejam tomadas as providências. Um outro exemplo também que eu trouxe você compra um produto por um valor e, de repente, esse produto, sem qualquer motivo, ele sobe muito. Né? Sem justa causa, esse produto tem um preço muito elevado. Então, nesse caso, esses aumentos são considerados práticas abusivas, podem ser denunciados, porque não tem motivo para poder subir o preço daquele produto ou daquele serviço para que o consumidor pague mais e que tenha aí a vantagem do fornecedor. Então, nesse caso, nós consideramos uma prática abusiva e podemos, sim, como entidade de defesa do consumidor, obrigar que se faça a readequação desse preço que foi muito elevado para o consumidor. Já tivemos vários casos assim, que não justifica o aumento de forma nenhuma, né? E eu diria, nos planos de saúde, nós já tivemos a elevação sem justa causa, e aí foi uma grande discussão para que se tivesse normas específicas para esse setor. Energia elétrica, discutimos muito isso, telefonia também, né? Discutimos muito esses aumentos injustificados que nós chamamos. E também deixar de estipular, né? Isso é importante. Quando o fornecedor ele deixa de estipular um prazo de cumprimento da obrigação, ou mesmo ele deixa de fixar ali um termo inicial, também é considerado abusivo. Então, o fornecedor ele deixa de estipular um prazo para cumprir a obrigação do consumidor. Então, vamos tentar dar um exemplo para ficar mais fácil. E vamos dizer, eu, Maria Inês, e vocês, né, um de vocês do outro lado, a Joana, nós dois contratamos que a Joana e eu sou fornecedor, a Joana é consumidora, que nós vamos prestar um serviço de atendimento mecânico no veículo. Então, eu me propus como fornecedor a consertar o seu carro. Né? O problema pode ser qualquer um. Tá? Pode ser motor, pode ser pintura, pode ser o que quer que seja. No momento da contratação, a Joana deixa o carro no meu estabelecimento. E eu vou falar para a Joana, tudo bem, fica tranquila, vou consertar o teu carro e você fica também, a Joana vai embora tranquila, achando que o carro dela vai ser consertado, vai embora para a casa dela, né? Mas antes de chegar na casa dela, ela fala assim, nossa, peraí, eu vou precisar do carro, eu não posso deixar o carro lá sem saber quando que eles vão me entregar, né? Aí ela volta lá e fala que precisa do carro para amanhã. Então, nesse caso, não é um contrato de longa duração, existe um vício sim, um defeito no contrato, porque o fornecedor, ele deixou de estipular, né, um prazo. E isso tem que ser feito. Então, quando você deixa o veículo
numa mecânica para ser consertado tem que ter um prazo, né, para conserto. E isso tem que ficar muito claro para o consumidor. Caso contrário, nós vamos estar falando de prática abusiva. Então, a preservação dos direitos, da dignidade do consumidor, da integridade moral, patrimonial, da sua honra, ela pode acontecer, sim, também num exemplo que eu acabei falando, de cobrança de dívidas, né? Que eu já dei o exemplo que, olha, o consumidor está devendo, então o fornecedor começa a ligar na casa dele, começa a deixar manda carta de cobrança para o trabalho do consumidor, manda para a casa dele, todo mundo no prédio vê, está devendo condomínio, aqui no Brasil acontecia muito, muito isso, está devendo condomínio, colocava lá uma plaquinha com os nomes, devedores do mês, e punha o nome. Isso é uma forma abusiva, né, de se cobrar. E, portanto, o consumidor ele tem o direito, sim, de tomar todas as providências. Nossas entidades de defesa do consumidor têm que acompanhar isso de perto para que o consumidor ele não seja, não tenha aí cobrança abusiva, vexatória. E nós temos também um outro caso que seria de cobrança de valor indevido. Isso é muito comum. Às vezes o consumidor, vou dar um exemplo, ele faz a sua compra, coloca, por exemplo, no cartão de crédito e ele, quando vai pagar a fatura, ele percebe, ele não reconhece aquele valor. Mas só que ele já pagou. Então, nesse caso, é um valor indevido, o consumidor tem que entrar em contato com a empresa e poder, então, fazer com que esse valor seja estornado para o consumidor. No caso do Brasil, quando o consumidor paga um valor que é indevido e ele já chegou a pagar, ele tem que denunciar e pedir que se pague em dobro, né, o valor que ele pagou a mais. Agora, amigos, qual que é o princípio básico disso tudo que nós estamos conversando? O que nós podemos dizer disso tudo que nós acabamos de falar e trazer os exemplos para vocês, né? Todo consumidor ele tem direito à proteção genérica contra todas as formas de práticas comerciais abusivas, né? Então, nesse sentido, nós podemos falar da proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos, desleais, práticas, né, bem como contra práticas, cláusulas abusivas que aparecem ali no fornecimento dos produtos e de serviços, que podem aparecer nos contratos ou também podem aparecer também nos serviços que são oferecidos para o consumidor. Então, esse é o princípio básico de tudo, né? Nós, como consumidores, a nossa proteção nos dá o direito de lutar contra essas formas, essas práticas desleais e abusivas. Chegou uma pergunta de Cabo Verde, que ele diz o seguinte, que em Cabo Verde não existe uma determinação de lei, vamos dizer assim, né, no Código de Defesa do Consumidor. E aqui nós temos, então, uma determinação expressa do que é uma cláusula considerada abusiva ou uma prática abusiva, né? Porque a cláusula pode estar no contrato e a prática, como nós falamos, ela pode acontecer na venda de produtos, serviços, na contratação. Então, nesse caso, quando não tínhamos o Código de Defesa do Consumidor no Brasil, nós tentávamos demonstrar que essa prática feria todo um princípio, né, de proteção do consumidor. Então, nós tivemos um trabalho muito grande, durante muitos anos, para poder demonstrar que o fornecedor ele estava abusando da fraqueza, da ignorância do consumidor, que esses casos que eu citei como exemplo aconteciam, e pudemos, então, na época, antes do Código de Defesa do Consumidor, como entidade de defesa do consumidor que éramos, encaminhar esses casos para os promotores de defesa do consumidor, dos promotores públicos, dos juízes. Então, nós começamos a influenciar toda uma rede importante para que se pudesse observar que aquela condição de contrato não estava sendo adequada, por exemplo, né?
E com isso foi se criando a ideia do que era uma prática abusiva e da lesão para o consumidor. Antes do Código de Defesa do Consumidor, nós tivemos um caso bastante interessante, onde os consumidores foram altamente lesados, né? E aí foi considerado uma prática abusiva, não tinha o Código de Defesa do Consumidor, mas nós criamos um networking de trabalho, promotoria, magistratura, órgãos reguladores, esferas estaduais, municipais, federais, mobilizações em torno de alguns temas. E isso acabou ajudando, quando da confecção do Código de Defesa do Consumidor, que conseguimos levar o que eram as práticas abusivas e estabelecer ali no próprio código, né? Então, no caso que eu estou falando, o fornecedor, ele comprava terras, dividia em lotes, oferecia para o consumidor comprar. No contrato dizia que tinha infraestrutura, mas não tinha. O consumidor ele tinha que pagar para poder ajudar na infraestrutura, abertura de ruas, registros. E os casos foram chegando, porque nós começamos a denunciar. E nesse caso, a mídia foi a grande parceira também. A mídia sempre foi muito parceira da defesa do consumidor. Então, os consumidores começaram a ser melhor orientados, eles começaram, na hora da compra, observar que as condições não eram condições legais, né, para poder fechar um negócio. E nós tivemos milhares de casos considerados prática abusiva, né? E então esse foi um exemplo clássico de venda irregular, de venda de uma prática abusiva, publicidade que era feita. Mas em contrapartida, nós conseguimos então não só fazer um networking de trabalho, mas também de denunciar e de orientar o consumidor por meio da mídia. Mesmo não existindo uma determinação legal, como o nosso amigo de Cabo Verde está colocando aqui, se pode sim identificar, né, se pode denunciar, e o único cuidado que tem que ter ao expor os casos na mídia é ter o fundamento, é ter todo vamos dizer assim, guardar todos os exemplos, guardar os documentos, que são as provas de que o consumidor está sendo lesado por meio de práticas abusivas. Eu me despeço, né, da minha apresentação, me coloco à disposição de vocês. Espero que vocês tenham entendido os exemplos e estou à disposição